Fala galera, beleza? Aqui quem fala é João Eduardo, né, setorista do Clube Atlético Paranaense, e eu estou aqui para mais um vídeo informativo, mais um balanço, né, um giro rápido para você, torcedor do Clube Atlético Paranaense, para você ficar informado de tudo que acontece de principal no dia a dia do Furacão, né, no dia a dia do Clube Atlético Paranaense. Então vamos que o vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise, né, um balanço do mercado do Furacão, né? No último dia 31, né, durante essa semana, se encerrou a janela de transferência internacional. Quem escreveu o jogador de fora inscreveu, quem não escreveu não escreve mais, a não ser numa outra situação que a gente vai comentar mais lá para frente. Mas transferências vindas de fora, seja times da América do Sul, países da América do Sul ou da Europa, não podem mais rolar transferências com clubes brasileiros, né? O Atlético não necessariamente negociou tanto assim com clubes lá de fora, né? Teve o caso, apenas o caso do Pedro Rocha, que foi. Apenas não, foi o caso do Pedro Rocha e do Lucas Fazon, né? Foram dois nomes que o Atlético negociou com clubes que não são do Brasil. O caso do Nicolas Hernandes, que a gente também vai comentar aqui, é um jogador que estava livre no mercado, né? Então vamos logo falar dos nomes, né? Furacão que prometeu antes na janela, né? A diretoria sinalizou que iria atrás de alguns jogadores, iria atrás de 3, 4 peças pontuais para fortalecer o elenco, pensando no quê? Pensando nas Copas, pensando em chances reais de ganhar a Copa Sul-Americana, ganhar a Copa do Brasil e brigar por G6, pelo menos do Brasileirão, para voltar à Libertadores, que é um dos objetivos do Atlético, né? Que é sempre brigar na parte de cima da tabela e está sempre participando da Libertadores, que é uma competição que o clube tem um carinho muito grande, né? O Atlético, inclusive, já foi finalista da Copa Libertadores América. Então vamos começar a falar por nomes, né? A grande contratação da janela foi o Pedro Rocha. A torcida queria um atacante, depois que teve a lesão do Babi e a venda do Vitinho, ficou alguns momentos querendo mais que um atacante, mas pelo menos chegou um jogador, né, do setor ofensivo, e é um jogador que pode fazer essas duas funções que o Atlético precisava. Ele pode atuar como falso 9, mas também pode atuar vindo pelo lado esquerdo, como ali o lugar deixado pelo Vitinho, né? Então a gente tem que esperar os próximos dias. O Pedro Rocha é um jogador que precisa de ritmo de jogo, mas a tendência é que assim que adquirir ritmo de jogo, brigue totalmente para ser titular do Atlético, né? Foi tida aí como a grande contratação do Atlético, né? O Atlético desembolsou ali cerca ali de 3, 4 milhões de reais pelo empréstimo do Pedro Rocha. Então, é um jogador que chega com bastante expectativa, né? O Furacão, quem sabe aí acha aí um bom nome para uma reposição do Vitinho e também para brigar ali com o Renato Kaiser, o Bissoli, que foram os camisas 9 que ficaram para o Atlético. Essa foi a principal contratação, né? E as outras foram no sistema defensivo, né? O Atlético trouxe dois zagueiros canhoto, né? Lucas Fazon foi a contratação mais cara do Atlético dessa janela. Foi aí cerca de 10 milhões de reais, né? 1 milhão e meio, 1 milhão e 300 de euros. O Atlético desembolsou tudo isso para ter o Lucas Fasson, né? Um jogador que surgiu na base de São Paulo, tem muito potencial e é um jogador muito novo, né? Um jogador que foi capitão de seleção de base. Então ele chega para, nesse primeiro momento, brigar por posição e no futuro virar um titular do Atlético e ter um potencial de revenda lá na frente. O Furacão entende que é um jogador que vai agregar o elenco e pode ser revendido. Eu, particularmente, acho que esses dois nomes foram duas boas contratações. Pedro Rocha chega com a esperança de chegar para pegar a camiseta e, assim que tiver ritmo de jogo, jogar. Lucas Fasson chega para fazer, dar ali concorrência para o sistema defensivo do Atlético, que não vive um bom momento, né? Então, o Lucas Fasson chega, ó, pagaram caro e então, tipo assim, se vocês não estiverem bem, eu quero jogar. E é um cara muito novo que o Atlético também entende que pode lucrar com ele no futuro. Então, acho essas duas contratações bem boas, bem bacanas. Sinaliza que o Atlético quer sim tentar ter um elenco mais competitivo. A terceira negociação que vem de fora é a contratação do Nicolas Hernandes, né? Ele chegou, o Nicolas Hernandes é mais como uma aposta de mercado. O Atlético pegou um jogador que estava livre, então não teve uma contratação e fez um contrato de 1 ano. Acho que o Nicolas Hernandes é diferente que o Lucas Fazon e que o Pedro Rocha. É uma contratação um pouco mais para, olha, era uma boa oportunidade de mercado, se der lucro para a gente, ótimo.
Se não der, paciência, a gente fez um contrato só de 1 ano, não vamos ficar amarrado a um contrato muito longo, e é um jogador que tem certo potencial, um jogador ainda novo, então é um cara que eu acho que ele vai, as oportunidades para ele vai ser um pouquinho menor, mesmo tendo chegado antes, o próximo da fila no sistema defensivo deve ser realmente o Lucas Fasson. Esses foram os 3 principais nomes do Atlético na janela. O Atlético acertou alguns casos de pré-contrato para 2022. Talvez o principal dele seja o Jonathan, né? Que era um jogador que está no Avaí, inclusive após assinar esse pré-contrato com o Atlético, foi afastado do Avaí, então ele está atuando com o time sub-23, mas ele deve chegar só para 2023. Deve chegar só para 2022, a próxima temporada. Então é um jogador que chega com potencial, mas não para esse ano. Para essa janela foram esses 3 jogadores. Infelizmente, né, namoramos com o Atlético, chegou a flertar com o Campuzano do Boca, mas não fechou. Era realmente valores altos. O Boca não quis negociar ali esses 70% do passe. O Atlético queria por cerca de 2 milhões e meio de dólares. Era realmente um valor bem alto. Quando se trata com negociação com Boca e River, os valores são sempre altos, porque são 2 dos principais times do mundo e do continente sul-americano. Mas, de modo geral, se for para decretar o mercado atlético entre ruim, regular e bom, eu acredito que o mercado essa janela de transferência do Atlético foi de regular para bom. Acho que se chega o Campuzano, era um mercado que seria ótimo, seria muito bom. O Atlético teria 2, 3 peças que têm totais chances de chegar no time e virar titular. Sobre o Pedrinho e o Pablo Siles, teve uma confusão com o Vitória, porque o Atlético queria comprar os 2 jogadores juntos, fazer um pacotão, né? Por isso que tinha oferecido cerca de 10 milhões. O Vitória tentou fazer uma negociação um pouco diferente com o Pablo Siles, né? Ele queria comprar do Danúbio por um preço e revender para o Atlético por outro. Então acabou a negociação dando uma esfriada e com isso acabou afetando a negociação do lateral Pedrinho, que o Atlético queria pagar pouco mais de 8 milhões. Então a gente não sabe ainda como vai ficar a situação do Pedrinho, então por isso a gente não vai citar muito no vídeo. A gente tá tentando apurar com o pessoal da Bahia lá também, para saber como que é a situação do Pedrinho, né? O jogador já teve sua pré-inscrição no BID pelo Atlético, mas a gente não tem certeza se ele realmente vai chegar a vestir o Furacão, porque o Furacão ainda não pagou o Vitória, então a gente vai aguardar os próximos dias. Mas, de modo geral, o Atlético flertou com muita gente, isso criou expectativa no torcedor. O torcedor criou muita expectativa, mas, de modo geral, não dá para falar que essa janela do Atlético é ruim. Acaba sendo ruim porque você também um pouquinho ruim porque você perdeu um atleta como o Vitinho. Mas, de modo geral, foi uma janela que teve bastante pontos positivos e mostrou que o Atlético está interessado em abrir a mão, se for o caso de contratações interessantes também para um futuro. O Atlético não vai gastar tantos milhões em um jogador de 30 anos. Mas se esse jogador tem potencial, eu vou pagar um pouquinho mais nele, mas ele tem 23, 24, eu posso até revender ele, opa. Então, o scout do Atlético está bem apurado, eu acho que o Atlético está mostrando para o mercado que vai sim se posicionar e quem sabe para 2022 veremos um Furacão ainda mais ativo no mercado, né? Inclusive, para o próximo vídeo a gente vai fazer ainda falando um pouquinho de mercado, a gente vai falar sobre os valores, né? Analisando os últimos 3, 4 anos de contratação do Atlético para ter uma noção de quanto o Atlético tem gastado. E o Furacão, vocês vão ver que o Furacão está vindo numa crescente. A cada ano ele está investindo um pouquinho mais. Então, isso é um sinal para o torcedor, né? Galera, ficamos por hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E responda no comentário se você gostou do mercado Atlético. Achou legal? Não? Interaja com a gente. E se você quiser saber mais notícias sobre o mercado que passou, ou notícias sobre o futuro do Atlético e o presente do Furacão, vai lá, acessa lá esportnewsmundo.com.br/Atlético. Lá tem várias notícias do Furacão, assim você fica informado de tudo que acontece no dia a dia do Clube Atlético Paranaense. Até uma próxima, tchau, tchau!